Rafael Leal, boa noite. Boa noite, Cirilo, boa noite a todos que nos acompanham aqui na reunião da turma do Bate-Bola, 6h44. Pois é, o dia do Cruzeiro foi bastante movimentado, mas a grande notícia acabou sendo a convocação do Matheus Pereira. Merecida, sim, ainda que ele tenha caído de produção no Campeonato Brasileiro na temporada 2024. Agora, interessante, Edu Panzi esteve ontem na transmissão do jogo da seleção, né, Edu? Sim. E o próprio Dorival, ele já cantou a pedra falando que estava observando o Matheus Pereira, mas que era uma questão de tempo, ele teria que aguardar a oportunidade. E o tempo passou muito rápido, né? Questão de tempo, 12 horas. Exatamente, não deu tempo nem de maturar a ideia. Pô, vai dar tempo de convocar o Matheus Pereira, precisamos do Matheus Pereira. Pois é, por conta dessa suspensão do Paquetá, o Matheus Pereira, que já estava no radar da comissão da seleção brasileira, inclusive isso foi matéria antecipada pelos nossos colegas aqui da Itatiaia, de Itatiaia Esportes, lá no mês de julho. Matheus Pereira foi convocado para o lugar do Paquetá para enfrentar a seleção peruana. O Matheus Pereira, né, que merece, eu trouxe até alguns dados aqui do camisa 10 do Cruzeiro na temporada. O jogador tem 48 jogos, sendo 45 como titular, 9 gols e 13 assistências. Na temporada passada, quando ele veio por empréstimo para a Raposa, ele disputou 15 jogos, fez apenas um gol e deu apenas uma assistência. Mas tem aquele detalhe, né, pessoal? O Matheus Pereira, ele ficou lesionado por um tempo considerável. Foram 45 dias, bem dizer, de lesão do Matheus Pereira. Ele se machucou no jogo contra o Palmeiras no dia 14 de agosto de 2023. Voltou depois de 7 partidas. Perdeu um certo tempo na temporada, sim. Mas o Matheus Pereira é merecedor disso, né, Edu? Ah, sem dúvida. Foi um dos melhores jogadores do turno do Campeonato Brasileiro, chamou atenção num grande momento do Cruzeiro na temporada e teve uma queda de rendimento como o coletivo do Cruzeiro teve, a troca de treinador, a saída do Seabra, a chegada do Diniz, e faz uma função que a seleção brasileira está carente de peças. Ele vai para o lugar do Paquetá, não necessariamente fazer o que o Paquetá vinha fazendo. No jogo de ontem, por exemplo, o Paquetá foi um segundo volante. A seleção teve André e Paquetá muitos momentos lado a lado, só que quando tinha a bola, o que o Paquetá fez ontem, o Paquetá não fez um jogo ruim, mas achar um atacante, um passe nas costas da linha defensiva da seleção chilena, isso o Matheus Pereira tem a condição de fazer. O que eu não vejo o Matheus fazendo é recompondo como um segundo volante. Mas é uma peça que, em termos de características, o grupo da seleção brasileira tem ficado carente nas últimas convocações. Cara, é muito merecido. Tomara que o Matheus Pereira aproveite esse momento. Se vai jogar ou não, é outra história, mas pela carência da característica, há sim uma possibilidade dele ser utilizado no próximo jogo contra a seleção peruana. Por que não? Rafa, importante falar sobre o Matheus Pereira, né? Porque essa posição, essa função de armador, de camisa 10, parece que no futebol brasileiro tá meio escasso, né? Não tem camisa 10 sobrando por aí. Até você pode pegar a lista de convocados, até a original mesmo do Dorival Júnior. O próprio Paquetá, que vinha sendo utilizado nesse sentido anteriormente, ontem não foi mais esse cara, né? De jogar um pouco mais à frente, enfim, ele foi um cara de segundo cara ali do setor de meio campo. Ontem a seleção jogou com 2 volantes, sim, e 2 atacantes jogando pelo corredor central. Sim. Porque o Abner fazia o corredor esquerdo, externo, e o Savinho fazia o corredor direito. Savinho era ponta pela direita, Abner ponta pela esquerda. E Rodrigo e Rafinha como atacantes jogando pelo corredor central, com o Igor Jesus, o centroavante. Sem o Paquetá, nessa nova ideia, me parece que o Gerson talvez fosse o cara, por característica, sim, mais ideal de jogar ali no lugar dele na próxima terça-feira contra a seleção peruana. Mas importante também, por característica, ter o Matheus Pereira no grupo, porque não tem camisa 10 sobrando por aí. E dentre os que existem no nosso futebol, o Matheus Pereira tem jogado muito e é uma convocação de fato de merecimento. Ele merece estar nessa lista da seleção brasileira no momento em que o Dorival está optando por olhar mais pro futebol brasileiro, realmente, né? Pros caras que atuam aqui. Ontem tivemos 2 gols de caras que atuam no futebol brasileiro. Acho pouco ainda quanto à seleção, para futuro, para construção de um time forte para 2026. Mas oportunidades estão sendo dadas, que a turma consiga corresponder, e parabéns ao Matheus Pereira, porque é uma convocação que fala muito. Ele já viveu um momento melhor na temporada. Com certeza. Mas o André também já.
o Paquetá também já. Vários jogadores já viveram momentos melhores e foram convocados, e o Matheus Pereira já merecia ser convocado por aquele grande momento vivido no turno. Então é muito merecida a convocação. Tem um outro detalhe interessante, com a convocação do Matheus Pereira, o Cruzeiro volta a ter 2 jogadores do grupo convocados para a seleção brasileira em uma mesma temporada. Após 10 anos isso aconteceu. Aconteceu em 2014, quando o Dunga era treinador da seleção brasileira. Ele convocou o Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart. Nesta temporada 2024, tivemos a convocação do William, lateral direito, e agora o Matheus Pereira podendo servir a seleção. Um outro detalhe importante para a gente passar aqui para os nossos ouvintes, Cirilo, é que caso o Matheus Pereira seja utilizado, performe bem com a camisa da seleção brasileira, ele pode ser convocado nas datas FIFA do mês de novembro. Jogo contra a Venezuela dia 14, jogo contra o Uruguai em Salvador dia 19. Aí que tá o problema, porque se ele for convocado pela seleção brasileira para enfrentar, né, o Uruguai, ele pode voltar 4 dias antes de uma eventual final da Sul-Americana. A final da Sul-Americana está marcada para o dia 23/11. Portanto, Cruzeiro também monitora essa situação, até porque tem um jogador convocado às vésperas de uma final, caso a Raposa chegue à final da Sul-Americana, e é isso que a gente espera. Tem que ficar de olho aí também no cansaço do Matheus Pereira após essas viagens, viu, Cirilo? Pois é, Cirilo. Bom, tivemos esse treinamento na manhã desta sexta-feira lá na Toca da Raposa 2, com Pedro Lourenço, principal acionista aí da SAF Celeste, o dono da SAF do Cruzeiro, acompanhando o treinamento lá na Toca da Raposa. Lautaro Dias, ele fez atividades internas e o restante do elenco fez aquele treino técnico-tático. Situação do goleiro Cássio, sendo monitorado pelo Departamento de Saúde e Performance, tá de fora das atividades deste sabadão, deve voltar na segunda-feira, e há sim a previsão de que ele esteja à disposição do Fernando Diniz para enfrentar o tricolor baiano. E a situação do Matheus Henrique, aquela lesão muscular no quadril, uma lesão mais grave que inspira um pouco mais de cuidado, deve ficar de fora desses jogos, igual eu falei, contra Bahia, Lanús, Atlético Paranaense e a volta contra o Lanús. Venda de ingressos para o jogo contra o Bahia. O Cruzeiro ainda não divulgou o parcial de ingressos vendidos para o jogo da próxima sexta-feira, nos embalos de sexta-feira à noite. Os ingressos já foi aberta a venda geral, abriu ao meio-dia desta sexta-feira. Então você que não é sócio pode comprar o seu ingresso para acompanhar Cruzeiro e Bahia pela 30ª rodada. Times em situação muito parecida no campeonato, são 7º e 8º colocados respectivamente, podem até entrar no G6 na 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro precisando voltar a vencer em casa, porque era um dos melhores mandantes aí no Campeonato Brasileiro. Deu umas derrapadas ao longo do campeonato, mas vai contar, claro, com a força e o apoio da China Azul para vencer o tricolor baiano, viu, Cirilo?